Já tá ligando, pronto. Tá gravando, daí depois repasso tudo sem problema. Se você a gente já começa, então? Podemos começar. Bom, essa é a nossa primeira live, assim, quem estiver assistindo é a primeira live aqui da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, 14ª subseção de São José do Rio Pardo. Hoje a gente vai conversar com o Walter, que é uma pessoa definida como, que se define, né, Walter, como assexual, né, e advogado, membro também de onde eu conheço da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, né, membro do Comitê Técnico Municipal de Saúde Integral LGBT. Falta um quê? E a mais? Na verdade, não. Foi o comitê usa sem o que mesmo. Então, nesse caso, sem não o quê? Sem o quê? Porque eu copiei do jeito que você me passou. Aí eu fiquei pensando, tinha o quê ou não tinha o quê? Então, foi. É essa. Muito obrigado, Walter. Boa noite a todos. Boa noite. Está com a palavra. Obrigado. Eu posso até, para enrolar um pouquinho, enquanto a minha apresentação abre aqui, explicar por que a gente talvez não usa o quê. O comitê ele existe há muito tempo já aqui no município, e foi uma enorme luta, ainda é uma enorme luta, né, para ele existir, por tudo, assim. E quando a gente foi formalmente constituir o comitê, na verdade, reconstruir o comitê, a gente não tinha, na época, nenhuma pessoa dentro do comitê que se identificava como queer. E no momento da reconstituição do comitê, não era uma briga que a gente estava pronto para comprar, porque a gente tinha briga todo dia, do tipo, olha, então vamos trazer pessoas queers aqui para dentro, porque a gente já tinha, discutido sobre a necessidade de saúde minimamente todos os outros grupos, então o município sabia que existia uma necessidade de saúde. Só que quando a gente falava de pessoas queer, as pessoas começavam a ter um pouquinho mais de dificuldade para entender. Entender, tipo assim, o que querem, o que não querem, de onde existe, o que comem, como vivem. Eu não consigo entender isso que pode ser gênero, como pode não ser gênero, pode ser isso, como pode ser aquilo. Então, foi, no momento, uma luta que a gente falou assim, deixa quieto, a gente não vale a pena lutar. Volta aqui depois. Então, é por isso que o comitê não usa o quê. Muita gente sempre pergunta para a gente, por que não tem o quê? Aqui a gente fala, não tem porque a gente não fala sobre isso. A gente tenta, mas não é o momento, infelizmente. Mas já enrolei e a apresentação abriu. Já abriu? Abriu, então vamos lá. Acho que agora deve estar aparecendo para vocês. Sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta ou qualquer dúvida, até porque eu não consigo mais vê-los. Então, se vocês tiverem qualquer coisa que queiram perguntar, sintam-se à vontade para perguntar, sem problema algum, que a gente... Eu vou acompanhando, se tiver alguma pergunta no chat, eu falo também. E eu vou perguntar também, porque eu sou curioso. Sinta-se à vontade para perguntar, Por que a gente está aqui? Para falar sobre a sexualidade. Talvez, vou até dizer, acho que foi curioso ao começar por a sexualidade, porque pode ser algo que talvez ninguém tenha ouvido, ou possa ter ouvido e nunca ter pensado que é importante. Eu vou dizer que acho que é importante, porque eu sou uma pessoa sexual, mas acho que conhecer sobre a sexualidade ajuda a pensar um pouco sobre a sexualidade um pouquinho fora da caixa, e eu espero que nessa conversa aqui que a gente possa ter, mesmo que rapidinha, possa estimular vocês a pensarem um pouquinho, sexualidade também fora da caixa. Então, uma primeira coisa, assim, que muitos falam, é que a sexualidade, eu já vou até chegar ao que é a sexualidade, é algo novo. E não é. Como toda a sexualidade, ela existe e sempre existiu por muito tempo, e se manifestando de forma muito diferente ao longo do tempo. A questão sempre é complicado a gente tentar fazer um resgate histórico para apontar, e dizer, aquela pessoa era uma pessoa sexual, aquela pessoa era uma pessoa bi, aquela pessoa era uma pessoa, era um gay, era uma lésbica. Por quê? Porque a gente sabe, especialmente dentro da nossa história, que houve muito apagamento das nossas experiências, e também que a experiência da sexualidade humana,
ela varia muito. Ela varia muito no sentido de que a sexualidade ela é influenciada por muitos meios, né? Então, as pessoas vão experimentar e viver diferente, mas eu trago aqui, né, para provar que a sexualidade não é algo novo, não é algo moderno, não é algo da internet, alguns relatos históricos ou citações históricas, né, da sexualidade. Primeiro a gente tem, né, aqui seguindo pela ordem, a gente tem um manifesto sexual. Ele foi escrito pela Lisa Orlando, né, para uma revista de feministas radicais em 73. E aqui, né, eu faço só um parênteses para lembrar que em 73, quando a gente falava de feminismo radical, a gente tinha um sentido um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia, quando a gente pensa em feminismo radical, né? Que não se tinha uma visão excludente quando a gente pensa em pessoas trans lá em 73, né? Eu não vou entrar numa discussão profunda aqui sobre o feminismo radical, mas para citar, né, que lá em 73 foi escrito, por exemplo, um manifesto que era chamado o Manifesto Sexual, né, onde a Lisa ela trazia um sentimento que é muito semelhante hoje do que a comunidade assexual fala sobre o que é ser assexual, né? Esse daqui é um quadro, né, é um quadro intitulado Salão des Dames, ele é de 1636, e por que, né, eu estou trazendo esse quadro? Porque para ilustrar a presença da Catherine Bernard, que era uma francesa, né, ela foi uma poetisa, uma escritora, e ela se identificava, de uma certa forma, com uma identidade assexual. Ela dizia que ela não tinha interesse e não sentia atração por outras pessoas, e ela um pouco tentou passar isso nas suas obras. Inclusive, a Catherine sofreu também muito preconceito pela própria sua escolha de vida, mesmo tendo nascido em uma família influente, né, por escrever, ter sido poetisa, algo que não era esperado na época. Essa né, ilustração aqui embaixo é uma ilustração de duas mulheres, né, chinesas, que eram membros da Sociedade da Orquídea Dourado, que era uma ordem que existia, uma ordem social que existia na China. E o que acontecia nessa ordem? A data aqui até está erradinha, acabei de perceber que faltou um número, mas ela acabou em 940, mais ou menos. Dentro dessa ordem, né, as mulheres elas se casavam, entre aspas, com outras mulheres, né? Elas faziam uma cerimônia. E aqui, embora as pessoas possam dizer assim, a gente está falando de talvez lésbicas, não necessariamente, porque esse era um casamento social, né, onde, lembrando, né, a China, nessa época, ela tinha outros costumes, né, especialmente se a gente pensar do nosso Ocidente, a China dessa época, haviam outros costumes, mas também quando a gente pensa na China moderna. Mas algo em comum era que, nesse período em específico, as mulheres que não eram casadas, elas eram vistas de forma um pouco negativa na sociedade, né? Então, essa sociedade da Orquídea Dourada, as mulheres se casavam entre si, e viravam, algumas até tinham um sentimento pela outra, mas o objetivo delas era que as mulheres se casassem socialmente, né, e tivessem uma união para ter um status social, né, onde elas pudessem se apoiar. E esse casamento ele não era baseado, né, em um desejo sexual, nem mesmo em um desejo romântico. E, obviamente, essa última foto é uma foto de 73, de uma das primeiras paradas, né, quando a gente fala das paradas do orgulho, onde a gente pode ver num cartaz a citação de gays, héteros, bissexuais e assexuais. E aqui, lembrando, né, que a comunidade assexual ela sempre teve parte dos movimentos de diversidade, especialmente quando a gente pensa no histórico. Só que a gente tem uma história também de exclusão do movimento assexual de dentro do movimento LGBTQIA+, né, até porque o movimento assexual, até por uma incompreensão exatamente do que ele era, e pela necessidade de reafirmação, né, do movimento LGBT dentro de um movimento liberal, né, sexo liberal, ainda que halo normativo, precisava reafirmar o sexo como uma postura frente especialmente às críticas e violência que sofriam, né. Falando tudo isso, eu trago aqui essa ilustração que ela foi usada numa cartilha para falar sobre a sexualidade, que foi elaborada pelo Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, da região de São Paulo, né. Essa cartilha foi feita em 2021. Para que isso? Isso é para tentar explicar, né, que a sexualidade ela não é algo simples, ela não é
não é algo que é simples de desenhar, simples para entender, né? Ela é algo complexo, influenciado por inúmeros fatores, né? Eu tenho aqui embaixo até uma própria citação da Organização Mundial de Saúde que define a sexualidade humana como algo complexo, como algo que engloba inúmeras experiências, né? Que passa por conotações, inclusive, diferentes, quando a gente pensa em sociedades diferentes, em agrupamentos diferentes, né, em conceitos jurídicos, culturais, políticos diferentes. Então, com base nessa ideia que a gente tem que entender a sexualidade. E é com base nisso, inclusive, que a gente passa a entender, né, que a sexualidade ela é uma possibilidade. Porque algumas pessoas ainda questionam, né, por que a sexualidade deveria ser uma sexualidade também, né, dizendo que ela não deveria ser, que ela não é. E quando você pensa que a sexualidade é algo complexo, que reúne inúmeras questões, né, como, por exemplo, sexo, prática sexual, quando a gente está falando sobre a sua própria compreensão de gênero, a compreensão do gênero de uma outra pessoa, como você se conecta com isso, né, como você entende outra pessoa. Quando a gente está falando sobre inúmeros conceitos dentro de uma só coisa, que a sexualidade ela não é apenas a prática sexual, faz muito sentido entender que a assexualidade ela também é uma manifestação natural da sexualidade humana. Então, a gente chega aí a uma definição. O que é a sexualidade, na verdade? A sexualidade, ela não é uma identidade ou orientação sexual única, né? Aqui, eu estou pontuando isso, porque, ao contrário, por exemplo, da bissexualidade, embora algumas pessoas até possam entender a bissexualidade como um termo guarda-chuva para agrupar movimentos de pessoas que se atraem por mais de um gênero, como a bissexualidade, a pansexualidade, a multissexualidade, a polissexualidade aqui, né, não misturando com poliafetividade ou poliamor, a gente está falando de um movimento que reúne várias orientações ou identidades sexuais. Né? E essas orientações ou identidades sexuais, elas têm em comum, né, uma coisa principal, que seria a ausência de atração sexual por outras pessoas. Né? E essa ausência de atração sexual, ela vai ela vai ser percebida de forma diferente dentro dessas identidades sexuais. E é esse ponto em comum, né? Quando você tem pessoas que, de alguma forma, em algum nível, deixam de sentir atração sexual por outras pessoas. E aqui está talvez a grande questão, assim, né? Porque por muito tempo, os estudos sobre sexualidade humana, né, mesmo na área social ou na área biológica, entendiam como uma premissa fundamental, algo básico do ser humano, né, a presença ou a necessidade da presença da atração sexual por outras pessoas. Se entendiam que qualquer pessoas que não sentissem ou dissessem não sentir atração sexual por outras pessoas eram pessoas que deveriam estar doentes, né, que tinham algum tipo de distúrbio ou transtorno. E quando você reafirma, né, que isso não é verdade, você quebra a forma como você entendia até então, né, a sexualidade humana. E eu digo isso porque ainda hoje, né, existem, apesar de ter vários trabalhos que falam sobre a sexualidade, muito da construção mais tradicional que a gente tem sobre o estudo da sexualidade humana passa como premissa fundamental de que toda pessoa humana sente atração sexual por uma, né, ou mais pessoas, e que isso é fundamental. E aí a gente pontua, né, isso não é fundamental, isso não é o normal, isso não é o comum. Esses termos, inclusive, quando a gente pensa na compreensão da experiência da sexualidade de uma outra pessoa, né, não fazem sentido. Porque não faz sentido você dizer que, né, uma expressão ou uma experiência da sexualidade individual de uma pessoa é normal, né? Todas as expressões são normais. Aqui, algumas questões, né? A gente tem, né, como eu disse, várias identidades sexuais, e o que diferencia, né, essas identidades? Essa atração sexual, e eu acho que isso precisa ficar compreensível, assim. Então, vale talvez tentar explicar mais o que é, né, o que seria essa atração sexual, e acho que talvez essa seja uma questão importante, né? A sexualidade, ela passou a ser mais
publicamente conhecida, especialmente recentemente, porque a gente tem com cada vez mais frequência, né, citação do termo assexual por aí, as pessoas se dizendo assexuais e uma incompreensão desse termo, até no sentido a reduzir a experiência da sexualidade dessa pessoa a uma suposta não prática de práticas sexuais, né? E isso não é. Uma pessoa sexual, ela não necessariamente não vai praticar sexo. Uma pessoa sexual não necessariamente não tem interesse em sexo, mesmo que não sinta atração sexual de uma forma total. Não, o que eu quero dizer, é importante aqui que a gente entenda que a atração sexual é uma coisa, que desejo sexual é uma outra coisa. E essas questões podem não estar necessariamente conectadas. E talvez isso seja um pouquinho algo confuso num primeiro contato ou numa primeira conversa para muitas pessoas que nunca pararam para pensar, ou talvez considerar isso de uma forma como possibilidade. Eu estou trazendo aqui, né, algumas das principais identidades ou orientações sexuais que a gente tem dentro desse movimento. Né? Walter, Pode falar. deixa eu só fazer uma interrupção, só uma pergunta. Nós estamos falando aqui de sexualidade. Isso. E nós não envolvemos até agora afetividade dentro disso. Envolvemos também. Quando a gente está falando sobre a sexualidade, né, melhor, sobre sexualidade, eu vou dizer que é sempre um problema falar sobre a sexualidade e a sexualidade. Quando a gente está falando sobre sexualidade humana, né, a afetividade, ela tem que sempre ser considerada. Até porque o termo afetividade, ele é um termo um pouco complexo, né, um complexo em que sentido? Embora a gente tenha, né, inclusive, vários trabalhos sociais sobre esse termo, ele é um termo que tem compreensão diferentes, né, dependendo de cada pessoa. Por exemplo, se eu falar que eu encontrei uma pessoa por uma experiência de um sexo casual, né, eu estou falando aqui de uma afetividade ou não, né? Sim ou não? Algumas pessoas vão te dizer que existe afeto ali, outras pessoas vão dizer que não, né? Eu prefiro usar esse termo, então, de um modo genérico, né? Dizer que, olha, que é provável que exista afetividade, né, entre diferentes experiências de conexão entre pessoas, mas quando a gente está falando sobre sexualidade humana, a afetividade, ela é um dos componentes, né, na sexualidade. O que pode acontecer é que em determinada prática ou determinada experiência, né, você como pessoa, né, um indivíduo, ele carregue, né, ou entenda mais valor afetivo àquela experiência que ela está tendo ou não. Né? O que eu quero dizer com isso na prática? Que ou, talvez uma pessoa ela não dê um valor afetivo a uma experiência de um sexo casual, e uma outra pessoa, apesar disso, né, mesmo vivendo aquela mesma experiência, dê um valor afetivo significativo àquela experiência, mesmo que ela não tenha um interesse em uma conexão afetiva mais profunda, além de um encontro casual, pontual, que não venha se repetir. Então, o uso do termo afetividade, ele sempre pode ser meio arriscado, né? Porque eu posso falar, isso tem afetividade, e talvez alguém pode dar um valor a essa palavra, que não necessariamente está sendo idealmente pensado, mas quando eu penso em afetividade, ela está aqui dentro. O que eu quero dizer, né? Talvez desse ponto aqui eu posso tentar. E se eu. Bom, fez sentido o que eu te falei até aqui, João? Tá. Fez. Tá, beleza. Eu tô perguntando isso porque talvez seja um próximo passo, assim. Essas 4, né, aqui embaixo a gente tem essa bandeira sexual, a bandeira que representa todo o movimento. Mas, especialmente considerando que a sexualidade ela ganhou muita força dentro da internet, né, e as pessoas buscavam se identificar, se encontrar em grupos, pessoas semelhantes, as pessoas passaram a criar também símbolos, né, para essas identidades ou essas orientações. É por isso que a gente tem essas essas bandeirinhas aqui em cima, né? No Brasil, especificamente, a gente fala sobre 4 grandes identidades. É muito comum que a comunidade sexual gringa, ela fale só de 3. Né? Qual que é a diferença aqui? Acho que aqui já mostra, né, algo que eu venho falando, tem dito lá atrás. Quando a gente fala sobre a experiência da sexualidade humana, né,
fatores, mesmo sociais, influenciam como as pessoas experimentam, né, sentem e vivenciam a sua própria sexualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sexualidade fluida, ela é pouquíssimo citada ou referenciada quando a gente fala com as comunidades sexuais gringas, né? Internacionalmente, a comunidade sexual fala de 3 grandes identidades e todas as outras identidades, né, a gente usa como microidentidade, elas acabam se dividindo dentro dessas 3 identidades. No Brasil, a gente acaba falando sobre a sexualidade fluida porque a gente percebe, né, que no Brasil as pessoas têm uma percepção ou uma experiência da sua sexualidade com um número muito mais alto do que nos outros lugares, de uma percepção de uma maior fluidez, né? E daí talvez eu chegue lá. Então, pela ordem, né? O que que significa aqui? Pensando até naqueles termos que eu falei lá atrás, né? De atração total, parcial, condicional, circunstancial. A gente tem pessoas sexuais estritas, que são pessoas que não sentem ou nunca sentiram atração sexual por outra pessoa. A gente tem pessoas demissexuais, né, que é uma identidade ou uma orientação assexual que é comumente não compreendida, que é muito dito, que são os conservadores, ou o famoso escolher esperar, né? O que que seria uma pessoa demissexual? Uma pessoa demissexual, ela não sente atração sexual, e ela pode vir a sentir atração sexual somente se ela tiver um vínculo com alguma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que ela, inclusive, pode não sentir atração sexual por uma pessoa com quem ela decide manter um relacionamento afetivo. Porque o sentir atração sexual não é uma escolha, né? É algo que acontece. Você sente atração sexual por outra pessoa. Então, uma pessoa que é demissexual, ela pode vir, inclusive, sentir atração sexual por uma pessoa com quem ela talvez não esteja no relacionamento. E eu digo isso porque isso talvez desconstrói a ideia de que pessoas demissexuais, elas esperam ao encontrar alguém para poder transar, né? A gente tem pessoas bissexuais que falam sobre a presença de atração sexual. E eu uso esse termo porque é bem isso. Assim. São pessoas que, de alguma forma, sentem atração sexual. E a gente tem aqui as sexuais fluidos, que eles sentem que a sua experiência sobre a sua forma de sentir atração sexual, né, ela existe de uma forma muito fluida. O que eu quero dizer com isso? Aí depende de cada pessoa. Porque tem algumas pessoas que sentem, por exemplo, dizem assim, eu senti uma vez por uma pessoa atração sexual, isso foi muito importante para mim, mas eu não sinto mais. Ou então, às vezes eu sinto, né? Às vezes eu sinto em determinados momentos, porque eu sinto mais desejo, isso acaba influenciando, faz com que eu sinta maior atração sexual, mas normalmente não sinto. Então isso depende, né? Isso daqui é para passar uma divisão, uma simplificação dessas entidades, mas sobra uma discussão maior, que é o que é, afinal de contas, né, essa suposta atração sexual. O que é isso? E não vou mentir, isso é algo complicado de definir, porque quem passou primeiro tentar entender o que era isso foram pessoas assexuais. Porque quando você tem, né, a maioria das pessoas entendendo que a atração sexual era algo pressuposto para todo mundo, não se gastava muito tempo tentando entender o que era atração sexual. As pessoas simplesmente diziam, você sente atração sexual. Você tem desejo e você sente atração sexual. Porque presumia-se que isso era o comum, que isso era o normal, né? Que essa era a experiência que toda pessoa deveria ter, toda pessoa saudável deveria ter. Isso, obviamente, não é verdade, e foi especialmente a comunidade sexual que teve, então, que se voltar sobre essa questão e tentar entender o que era atração sexual, e mais, né, tentar entender algo que ela supostamente não sentia. Então, para tentar explicar a atração sexual, é muito comum que a gente use, às vezes, né, uns quadrinhos ou um processo explicativo. Por exemplo, a atração sexual, ela é um processo finalístico. Isso significa que para você sentir atração sexual, você precisa passar por uma cadeia de sentimentos, né, ou um processo em cadeia. Esse primeiro processo em cadeia é a existência da libido. Né? E aqui, lembrando, a libido no seu conceito mais fundamental, que é de uma energia psicossomática, né? Isso é uma explicação da psicologia, que influencia processos diferentes dentro do seu corpo. Então, vai ser a libido que, né, nos estimula a levantar, que nos estimula quando a gente sente fome, que nos faz ter qualquer movimento. Essa libido é essa energia que dá esse combustível. Né? E a libido, ela potencializa processos variados. A gente fala muito por aí sobre libido sexual. Né? É muito comum se ver, por exemplo, uma propaganda dizendo, não tem libido? Procure esse medicamento. Né?
E aqui tem essa ideia de uma incompreensão exatamente do que é essa libido, porque a libido ela é uma energia que toda pessoa tem. Né? A ausência de libido, ela pode significar um transtorno mental, né? Com frequência depressão, não necessariamente, porque existem vários quadros depressivos, inclusive com presença da libido, pensando na libido, nessa definição de uma energia que te faz movimentar, então ela pode potencializar algum processo sexual no seu corpo. E é isso que vai potencializar ou te levar a ter a base para sentir atração sexual. Você não sente atração sexual sem sentir desejo sexual. O que é isso? Né? Desejo sexual é essa fantasia. Né? Quando você fantasia, você idealiza, você pensa, você almeja, ele não necessariamente te leva a uma prática. Ele te leva a entender a um desejo. Né? Esse desejo, por si só, ele é o próprio objetivo. Ele não necessariamente quer ser satisfeito, né? O prazer do desejo está no próprio desejo, está em desejar, está em existir. E esse desejo, ele pode levar ou não a uma prática, ele pode levar a uma pessoa, né, sentir atração sexual. Então a gente costuma dizer que a atração sexual, ela é o desejo sexual quando ele está qualificado, quando ele está voltado ou direcionado, né, para algum objeto. E objeto aqui num sentido bem neutro, porque é horrível dizer que uma pessoa é um objeto, mas quando ele está voltado a alguém. Quando você tem esse desejo, né, essa fantasia, que não é um, algo voltado para si, para sua própria satisfação, mas voltado ao outro, a uma conexão com o outro, aí a gente está falando sobre atração sexual. Né? E esse processo todo, ele, em teoria, ele é preciso para que a gente tenha a chamada atração sexual. Se eu fosse fazer talvez uma explicação um pouco mais simples para ficar mais compreensível, porque talvez possa ser confuso, né, ter um primeiro contato com essa explicação, a gente pode pensar numa ideia assim. Né? Quando você chega em casa e você sente fome, você tem desejo. Quando você abre a geladeira e você olha vários alimentos que tem ali, e nenhum deles te leva a uma ação para decidir comer algo ali, mesmo que você esteja com fome, a gente está falando sobre desejo. Quando você abre a geladeira e você pensa, né? Você olha a pizza, mas você não tem interesse em comer a pizza, mesmo sentindo a fome, a gente está falando sobre desejo. Quando, quando você pensa, né? E você vai comer a atração, ela não necessariamente vai ter o desejo, mas você pensar na pizza, abrir a pizza, aquela pizza, olhar aquela pizza, te faz salivar, enche a sua boca de água, a gente está falando sobre atração sexual. Isso não quer dizer que você vai comer pizza, porque talvez você tenha que, você olha e pega um prato de salada, né? Mas a gente está falando que isso é uma ideia assim bem simples, bem crua, mas para tentar mostrar o que são essas coisas. Emerson, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Oi, boa noite, tudo bem? Eu quero Noite. cumprimentar você, Walter, cumprimentar quem está escutando também a palestra. Meu nome é Emerson, eu moro no interior de São Paulo. Eu sou psicólogo educacional, tenho 28 anos. Sou uma pessoa sexual estrita. Quero cumprimentar de novo, parabéns pela palestra, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando. Boa noite, Emerson. Boa noite, João. Eu queria também adicionar um pouco, né, voltando um pouquinho atrás, naquela discussão sobre a afetividade que vocês trouxeram. Por favor. A gente trabalha um pouco na psicologia, sim, o entendimento de que a afetividade ela é a emoção trabalhada num processo superior dentro da subjetividade, da experiência, né, da capacidade cognitiva, enfim, individual. Então, assim, é que quando a gente fala em atividade, eu acredito que a gente meio que vulgarizou o termo, e aí muitas pessoas, assim, para evitar decepções amorosas, afetivas, né, de qualquer natureza, elas acabam, assim, afastando um pouco de possibilidades de relacionamentos, né, onde cresça, assim, uma afetividade e ela corra um risco de ter uma decepção. Mas eu acho que, particularmente, né, eu acho impossível realmente você ter uma emoção totalmente desligada ou separada de um afeto. Né? A partir do momento que você vivencia ali uma situação que mexe com você, mexe com o seu psicológico, o seu biológico ali, seja qualquer for, não é apenas sexual, né? Ela certamente assim vai ser trabalhada dentro
seu modelo cognitivo, né? E aí vira um afeto. E aí, outro comentário que eu gostaria de adicionar, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala em assexualidade, uma teoria dentro da psicologia que é fundamental é a teoria da atração dividida, e foi proposta por um psicólogo alemão chamado Karl Jurik, se eu não me engano. E aí ele é o primeiro que traz assim esse pensamento de que uma atração sexual pode ser separada, né, de outros tipos de atração. E hoje em dia a gente pode pensar em diversos tipos de atração, como atração estética, atração sensual, atração sexual, né, de fato. E aí nós trabalhamos com esses diferentes tipos de atração para poder pensar que nem todo tipo ali vai levar a uma finalidade sexual, de um encontro, né, sexual, de um momento de transe, enfim. E aí eu queria agora também adicionar um pouco da minha experiência sexual, ou melhor, da minha experiência pessoal, olha o ataque. Eu, assim, me descobri como uma pessoa sexual há uns 2 anos, venho estudado bastante tempo, de lá para cá. E eu sou um praticante de BDSM, né? E o BDSM é um termo guarda-chuva que engloba vários fetiches, né? E aí, quando eu compartilho isso com as pessoas, até em fóruns, assim, de assexuais, grupos, enfim, gera um estranhamento, né? As pessoas pensam assim, ué, mas BDSM não é sexo? Isso que você tá falando aí não é sexo também? Mas eu acho que isso vem muito de um conceito popular, né? Tá assim, impregnado mesmo no imaginário popular, até por causa dos filmes que a gente conhece, né, bem populares assim, que toda prática de intimidade ali ou, né, de uma troca mais íntima leva a uma finalidade sexual, né? E o sexo, a nossa sociedade é sexo normativo. Entretanto, existem formas de trocas íntimas, né, de experiências assim, e mesmo dentro do BDSM ele oferece inúmeras possibilidades, né, de uma atração, de novo, estética, sensual. Existem jogos assim de temperatura, né, de troca de papéis, troca de poderes, enfim, que oferecem uma vasta gama aí de práticas onde a atração rola, mas não necessariamente levam a um fim sexual. Mas isso ainda gera muita confusão, né? Toda vez que eu faço essa abertura assim, gera uma confusão, eu tento trazer, né, uma informação, uma explicação, mas é muito curioso, né, ver como que o pessoal ainda pensa em tudo isso como uma coisa só, um tipo de atração só, um tipo de finalidade só. Emerson, muito obrigado, né, pelos seus apontamentos. Eu vou até adiantar, assim, eu pessoalmente sempre digo, eu não gosto muito de usar dessa disputa, né, de afetividade, porque eu considero que, de alguma forma, toda experiência humana com uma outra pessoa, em geral, vai ter algum tipo de carga afetiva, né, mesmo que seja uma representação negativa ali. Mas eu prefiro nem entrar nessa discussão, e eu acho que isso até traz uma questão, assim, né, de uma incompreensão que existe quando a gente pensa sobre a experiência de pessoas aromânticas, né, que acabam sendo, muita gente entende como uma desconexão total de experiências afetivas expostas ali, mas eu não vou nem aprofundar nessas questões todas para não tentar ficar confuso, ou né, talvez mais confuso do que possa vir a estar. Aqui, para tentar seguir um pouquinho, eu tenho não, algumas definições possíveis quando a gente pensa nessa escala cinza dessas identidades ou orientações sexuais, né, quando a gente está falando sobre demissexualidade, grey sexualidade, ou cinza sexualidade, ou sexualidade fluida. Né? E conectando com isso, eu vou até falar assim, né, o Emerson acabou citando a ideia quando a gente fala de sentir atração sexual, atração sexual e outras atrações, da onde vem isso, né? Essa teoria, ela já existia, né, antes do movimento sexual moderno se apropriar dela, né, e se apossar dela. Ela é uma teoria que dizia que quando a experiência da sexualidade, quando a gente fala sobre atração, né, as pessoas não sentem só atração sexual. Elas sentem, na verdade, né, uma experiência, um conjunto de atrações. O que acontece
que a gente tem, né, daí para tentar explicar algumas divisões que fazem com que, eu diria, essas atrações elas pareçam um sanduíche, né? Que você tenha camadinhas bem definidas quando você pensa em atração sexual, atração romântica, atração sensorial, atração estética. Só que isso pode não necessariamente acontecer, né? Talvez todos esses ingredientes eles estejam muito mais misturados, como talvez não um sanduíche, mas um bolo, né? E você tenha ali um conjunto dessas experiências todas. E seja um pouquinho mais difícil na prática, né? E isso é muito comum, inclusive, as pessoas dizerem, eu não consigo entender, né? Que se eu estou sentindo aqui é atração para essa pessoa, é atração estética, atração, né, sensorial, é uma atração sexual. O que eu estou sentindo aqui? Aí eu falo, olha, talvez não necessariamente você deve entender exatamente o que é, né? Mas usa essas definições como uma regra geral, porque pode ser que isso não faça, no final, tanto sentido para você, né? Mas a gente tem daí. E essas atrações, elas vão ter mais ou menos aquele caminho que eu expliquei. Sempre vão ser potencializadas pela libido, vão ter origem num desejo anterior, né? E vão se direcionar ao outro. Então, o que eu quero dizer com isso no final do dia? No final do dia é que essas experiências, elas ajudam a entender isso, pode ajudar a gente a entender, né? Como a gente está se conectando com outra pessoa. Se a gente está falando de uma atração sexual, se a gente está falando de atração romântica, se o que te atrai em outra pessoa, né, é uma atração estética. E aqui, óbvio, pontuando também, que o Emerson também já trouxe, né? Quando a gente fala sobre prática sexual, é fundamental que se entenda que a prática sexual ela pode acontecer de uma forma desconectada de todas as questões, né? Acho que é curioso, inclusive, que a sexualidade fale tanto sobre prática sexual quando as pessoas têm, né, uma ideia de que as sexuais não transam, né? O que, na verdade, é muito verdade. A maioria dos assexuais não transam. Porque, né, primeiro, a gente tem que voltar a entender que a prática sexual ela pode acontecer por qualquer motivo, né? Por questões afetivas, por questões transacionais, ou seja, eu estou transacionando o sexo, a prática de sexo com alguém. Eu posso decidir praticar sexo porque é uma forma de me sentir respeitado, desejado. Eu posso praticar sexo porque eu acho uma atividade prazerosa. Eu posso praticar sexo porque eu acho que é uma forma de conexão com outra pessoa. Eu tenho inúmeros motivos para praticar sexo, e aqui a gente tem que entender isso também, que às vezes aquela prática ela não acontece voltada por uma atração, né? Inclusive, a gente tem os levantamentos, né, da própria USP, que estuda dentro do grupo de estudo sobre sexualidade, como é comum, por exemplo, pessoas que atuam com sexo negocial relatarem que não sentem atração sexual por nenhum tipo de pessoa com quem elas trabalham, ou que não sentem atração sexual por seus clientes, né, que entendem aquela prática que elas estão tendo, né, mesmo que venha a ser prazerosa, como uma prática transacional mesmo, né. Para seguir, assim, né, por que talvez seja interessante ou importante considerar sobre a sexualidade? Eu trago aqui alguns estudos, e eu fiz aqui, né, de forma que formasse uma linha no tempo de estudos que são de alguma forma relacionados. A gente teve um primeiro estudo, né, que foi feito em grande escala com pessoas sexuais, eu diria, na Universidade de Brown em 2012. E eu digo um primeiro estudo porque foi depois de uma organização mais moderna do movimento sexual, né, que passou a ter pautas muito mais definidas, pautas muito mais concretas, e passou a, inclusive, entender de uma forma mais organizada ou mais próxima de como a gente entende hoje, a própria sexualidade e as suas experiências das várias orientações ou identidades sexuais. Então, em 2012, né, o Gordon Hudson, que é um psicólogo e chegou, inclusive, a repetir de alguma forma esse experimento mais de uma vez aqui, como está sendo mostrado, ele fez um primeiro estudo na Universidade de Brown, com 2 grupos, né, de pesquisa. Ele dividiu todos os alunos em 2 grupos, um grupo que ele identificou como conservador e um grupo que ele identificou como liberal, né, e o que ele percebeu era que dentro desses 2 grupos, né, havia uma percepção muito mais negativa sobre pessoas sexuais, né? E aqui eu trago alguns relatos, essas conclusões que ele traz, que são até curiosas, né? E eu digo curiosas por quê? Porque os 2 grupos, por exemplo, eles desumanizaram pessoas sexuais em sentidos até antagônicos, entendendo que as pessoas sexuais, elas eram ao mesmo tempo mais máquina, né, do que outras pessoas, e mais animais do que outras pessoas.
Porque para essas pessoas que foram entrevistadas, né, com quem o estudo ocorreu, elas entendiam que a experiência de atração sexual deveria ser algo fundamental da experiência humana. Eu não estou nem voltando, não estou nem falando sobre a prática sexual. É uma presunção de que todas as pessoas sentem atração sexual por outra pessoa, né? Passam a ter desejo e vão, ao fim, ter, eventualmente, uma prática sexual. Essa ideia, né, ela está tão arraigada em todas as pessoas, né, e aqui é importante, talvez, até pontuar que a comunidade sexual ela não se coloca contra a prática de sexo. Né? O que ela discute é essa ideia alonormativa, alo é uma expressão que a comunidade sexual usa para definir quem não é assexual. Então, essa alonormatividade quer dizer sobre essa normatividade, essa regra que pressupõe que todas as pessoas têm como uma experiência comum e natural a experiência de atração sexual por outras pessoas. Então, isso é curioso. Em 2016, o Gordon acabou refazendo, junto com alguns alunos, um estudo de novo. E ele teve resultados bem semelhantes. E foi por causa desse estudo de 2016 que foi criada, né, a escala de atitudes, chama ATA, que era uma escala de preconceito em relação às pessoas sexuais. Né? Ele foi graduando, numa entrevista mais profunda com as pessoas, percebendo como era essa questão do preconceito que as pessoas tinham com as pessoas sexuais. Em 2020, né, foi feito um outro estudo, dessa vez, não foi na Universidade de Brown, mas foi numa universidade lá na Austrália, porque a gente tem a comunidade australiana extremamente organizada, muito mais organizada, talvez, do que a comunidade americana, é considerada a comunidade mais forte. A gente tem a comunidade australiana, que é muito organizada. O que ela percebeu lá nesses estudos? Foram feitos um estudo só com adolescentes, né? E aqui, entendendo adolescentes dentro do conceito de saúde, que essa idade de adolescentes, ela chega até os 25 anos, né? Adolescência, jovens adultos, e foi percebido, nesse grupo populacional, que o preconceito afetava essas pessoas de uma forma tão grande que mesmo quando dentro do grupo de controle você tirava pessoas que eram trans, essa violência, ela acabava afetando mais aquelas pessoas do que a transfobia que elas enfrentavam. Né? Por que isso? Porque ainda existe algum tipo de reforço social positivo quando a gente pensa na experiência de pessoas trans. Mas a experiência que pessoas sexuais têm, né, por uma visibilidade ou algum tipo de reconhecimento, ela ainda é muito pequena. Isso faz com que essas pessoas sofram muito mais, porque as pessoas passam, né, a não dar um respaldo ou um certo tipo de conforto emocional quando pessoas assexuais relatam suas experiências estritamente ligadas à sexualidade. Né? E isso foi muito preocupante, porque quando os estudos costumam, desde então, né, repetir esses números, mostrando que mesmo, né, e aqui eu não estou querendo fazer nenhum tipo de comparação, né, dizendo que é mais sério, que não é, eu estou apenas colocando, né, dados que mostram, ou trazendo dados que mostram como o efeito negativo dessa falta de reconhecimento ou falta de visibilidade traz sobre essas pessoas. Né? E a gente tem, obviamente, isso repetido em outros grupos. Por exemplo, a invisibilidade que pessoas bissexuais ou pessoas que sentem atração por mais de um gênero sentem, né, fazem com que o nível de adoecimento mental nas populações seja muito alto. E esse adoecimento mental, ele não acontece devido a essa orientação sexual das pessoas. Acontece devido a uma invisibilidade social, né, a um não reconhecimento da experiência dessas pessoas. Isso faz com que as pessoas sintam menos conforto, sintam menos acolhidas, tenham experiências negativas, né, e isso impacte a qualidade da sua saúde mental. E a última citação que eu trago aqui, né, é de um trabalho que foi feito muito grande pela Kate Wood. A Kate Wood é uma pessoa australiana, né, é uma ativista sexual, e ela fez um trabalho com pessoas sexuais do mundo inteiro, criando um relatório, né, um relatório chamado Eu Não Sei Se Isso Conta, mas onde eu trazia relatos da experiência de pessoas sexuais, né, que relatam desde discriminação religiosa, né, até a violência sexual que as pessoas sentem. Porque muitos estudos mostram que o índice de violências sexuais a qual pessoas sexuais estão submetidas, ele é muito alto. Né? E aqui, talvez, né, sendo até crítico, mesmo sendo uma pessoa sexual, falta estudos sérios e profundos com um número qualitativo significativo. Porque alguns estudos, por exemplo, chegam a indicar
que, em teoria, né, metade das pessoas femininas que se identificam como assexual, como pessoas assexuais, teriam já sofrido algum tipo de experiência ou violência sexual. Isso é muito alto, é um índice muito alto, se você parar para pensar, né? Então, mesmo com dados assim, a gente costuma ser um pouquinho mais crítico, dizendo, olha, é bom também, venham outros estudos maiores, né, com mais qualificação, para que a gente possa ter, mas isso só reforça, né, as experiências são comumente percebidas por pessoas sexuais, né? E aqui, acho que é curioso, mesmo o relato da discriminação religiosa, porque há uma presunção de que pessoas sexuais elas vão ser menos, sofrer menos preconceitos por pessoas religiosas. E aqui é um anacronismo, né? Embora grande parte das religiões sejam ou tenham, né, um apelo moral muito forte, que muitas vezes, inclusive, apelem à castidade, né, é importante pontuar que a sexualidade aqui, ela aparece como algo não natural. Porque seria natural todas as pessoas sentirem atração sexual. E que as pessoas aqui que não sentem, né, elas acabam sendo vistas como pessoas que não são naturais, mesmo dentro desses espaços religiosos que supostamente, né, teriam supostamente um maior, vamos dizer assim, acolhimento ou aceitação de pessoas que manifestem não têm interesse em práticas sexuais. Daí, né, outras questões também. A gente tem aqui, né, grande questão, por exemplo, adoecimento mental, como eu falei. A gente tem a questão do despreparo de profissionais, considerando, né, que até recentemente a sexualidade ela era vista como um transtorno, né, e ainda é, apesar de já ter mais de 10 anos, que o Manual de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Americana, ela traz anotada explicitamente dentro dos transtornos sexuais, né, que pessoas sexuais não devem ser diagnosticadas com aquele transtorno. Ainda assim, existe uma crença, né, de que pessoas sexuais são portadoras de algum tipo de transtorno mental ou transtorno sexual. E elas costumam ser medicalizadas durante toda a sua vida, né? Então, a gente tem a questão da medicalização e da patologização, quando você tem a transformação da identidade e orientação sexual dessas pessoas em uma questão que é uma questão de saúde, o que não é verdade, né? Isso leva à questão de cobrança social. A gente tem um número de pessoas sexuais muito grande, que com muita facilidade é indicada a processo de harmonização, né? E aqui a gente entra de novo naquelas contradições ou hipocrisias sociais, onde você tem pessoas trans, né, que buscam um processo de harmonização, terem uma resistência enorme da comunidade médica, e você tem pessoas sexuais que, não, mesmo não relatando, né, sentir nenhum desconforto, passam a receber propostas ou passam a receber processos de harmonização. Eu faço parte de um coletivo que está citado ali em cima do arquivo, e é muito comum que as pessoas cheguem, inclusive, até a gente, passando por 6 meses, 9 meses de processo de harmonização, dizendo assim, olha, eu fui fazer a harmonização como o meu profissional, o meu médico me receitou, e minha vida não está mudando. Na verdade, está ficando pior, porque agora, né, eu estou tomando hormônio e nada está acontecendo, isso tudo piorou. Então, falar, né, sobre a sexualidade, reconhecer essas questões são importantes também, porque elas trazem luz, né, a história e a experiência de várias pessoas que acabam sendo interpretadas de uma forma patologizante ou medicalizante. Acho que até é importante citar, né, na semana passada a gente teve inclusive uma decisão de um juiz no México que pontuou, né, que tentou proibir que a sexualidade ela fosse vista como um transtorno ou ela fosse medicalizada. Porque a gente tem, né, interpretações diversas e posições diferentes em alguns lugares do mundo, por exemplo. A sexualidade em alguns lugares ela não é citada ou formalmente reconhecida como uma orientação sexual. Aqui no Brasil, isso não é o caso, porque a gente, por exemplo, não reconhece explicitamente em lei quais são, né, ou o que de uma forma explícita. Isso é muito mais construção legislativa individual, por exemplo, mas, por exemplo, o ato de defesa, né, de identidades e orientações sexuais que a gente tem no estado de Nova York, nos Estados Unidos, ela define o que é uma orientação sexual, né, LGBTQIA+. Dentro dessa definição, ela diz que é você sentir atração sexual por outra pessoa. Isso quer dizer que pessoas sexuais que supostamente não sentem atração sexual, mesmo que sintam atração romântica,
né, por outras pessoas, elas não podem ser legalmente reconhecidas como pessoas LGBT dentro do entendimento dessa lei e não passam pela proteção, né, que outras identidades têm. Essas são questões que, né, existem para pensar e considerar. E aqui, eu já estou acabando, né, eu trago um resgate a um texto de Jim Sinclair. Jim Sinclair é um ativista autista, é uma pessoa intersexo, que em 87 escreveu um texto, né, para falar sobre sua própria interpretação da sua experiência da sua sexualidade, né? E na primeira parte desse texto, Jim fala muito sobre sua experiência como uma pessoa intersexo, né, sobre a questão de como interpretam, né, a necessidade da sua genital específica para que Jim tenha uma ligação afetiva com outra pessoa, mas Jim também, né, traz uma experiência muito grande sobre sua experiência como uma pessoa sexual. Porque lá em 87, Jim já se identificava como uma pessoa sexual, né, e relata, inclusive, os confrontos que teve, né, com seus profissionais médicos sobre a sua questão da sua sexualidade, né, e acho que esse texto é muito legal. Trago aqui alguns trechos que eu destaquei disso, né, mas acho que o final aqui é uma situação que eu pessoalmente gosto, né. Defino-me como assexual porque, se sou assexual, sou equipado com todos os instrumentos de que preciso. Defino minhas expressões de sensualidade, eros e amor como não sexuais, porque, se forem não sexuais, não serão invalidadas pela minha sexualidade. Defino meu amor como autêntico, porque defino minha humanidade como completa e intacta. Eu gosto muito desse trecho, né, de finaliza o seu ensaio, porque acho que relata uma experiência muito comum da maioria das pessoas sexuais, que é uma experiência de se sentir fracionada, de se sentir não inteira, né, se sentir quebrada. Aqui eu tenho, né, algumas sugestões de livros para quem tiver interesse em pesquisar e conhecer mais sobre a sexualidade. E, óbvio, né, encerro por aqui, assim, essa apresentação e agradeço muito a paciência de todo mundo aqui com tudo isso, né. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, era basicamente isso, assim, uma conversa rapidinha, para que a gente pudesse trazer um primeiro contato, um primeiro entendimento sobre, né, o que é a sexualidade. Walter, eu nunca canso de ouvir você falar, é a segunda vez que eu vejo, e assim, eu fico muito feliz, me sinto muito realizado, porque eu nunca tinha ouvido falar como você fala da sexualidade. Quando a gente teve aquela reunião da comissão, eu vi e fiquei pensando assim, o que me toca muito é a parte das pessoas que apagadas disso, entendeu? Tipo, a invisibilidade. Tem a letra A lá e a gente não sabe o que é. Eu falo a gente porque eu me coloco nessa, assim, confesso para você que o primeiro contato que eu tive com essas informações foi naquela nossa reunião. E isso, para mim, além de falar assim, poxa, é o primeiro assunto que eu quero tratar numa live que a gente fizer, na nossa reunião da 14ª subseção aqui, é esse, porque quando a gente não mostra, a gente não é conhecido. E quando a gente não se conhece, a gente não consegue se reconhecer, a gente é apagado, eu acho que isso traz uma sensação de não pertencimento, né? E a gente não se vendo como pertencente a qualquer grupo que seja, porque a gente é um animal, a gente é animal de grupo, querendo ou não, né? A gente não se sente humano, eu acho, né? E isso casa muito com aquela frase, aquele pedacinho daquele texto que você destaca. Então, assim, eu acho importante demais a gente falar sobre isso, né? Porque a gente tem campo, a gente tem espaço para falar sobre
a homossexualidade, a transexualidade, a pansexualidade, mas a gente não ouve falar sobre a sexualidade. E o que eu gostaria que você falasse para a gente, assim, só para terminar, já te agradecendo demais sobre isso, não sei como é que está teu horário aí, mas quando uma pessoa se reconhece dessa forma, onde ela procura informação? Olha, eu vou dizer assim, acho que um grande desafio, talvez ainda hoje, né, sejam para pessoas sexuais, é essa busca de informações, assim. Primeiro, hoje, talvez, né, muitas pessoas já tenham ouvido o termo. Acho que isso facilita, né? Essa visibilidade, acho que ela ajuda até nessa, como você diz, esse sentimento igrário, né, do ser humano em formar uma comunidade, de estar em grupo, ser reconhecido, né? Isso te ajuda a entender e fazer parte. O Emerson chegou até a falar sobre os grupos, né? Então, talvez vou chegar lá. As pessoas vão buscar, especialmente na internet, informações. E essas informações, às vezes, as pessoas chegam quebradas no sentido assim, eu vou procurar, olha, por que eu não gosto de sexo? Grande parte das pessoas passam a buscar por isso, assim. Elas vivem uma experiência, né, onde a forma onde a gente entende, discute sexualidade com outras pessoas, passa de uma ideia de que o sexo é necessário, né, e aqui, de novo, eu não estou falando que o sexo não possa ser prazeroso, não possa ser divertido, não possa ser necessário. O problema é quando a gente passa, né, por uma ideia de que você precisa praticar para se tornar adulto, para se tornar dono de si, para que você se conheça, né? E quando essa experiência ela passa a ser uma experiência fundamental, isso afeta como as pessoas conectam e entendem a sua sexualidade. Então as pessoas chegam às vezes por perguntas assim, tipo, eu não gosto de sexo, será que eu sou assexual? E às vezes essa é a primeira pergunta que leva uma pessoa à própria comunidade assexual, né? Hoje, um dos objetivos da comunidade assexual é acolher qualquer pessoa que chegue até ela, né? Seja essa pessoa sexual ou não. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que essa pessoa não se identifique com a sexualidade, mesmo que se ela precisa de um espaço, né, para ela pensar, entender a sua conexão ou entender o que o sexo significa na vida dela, né? E eu digo isso até porque, por exemplo, a gente às vezes tem alguns conceitos meio errados, né? Eu sei que é difícil falar de algo errado quando a gente fala sobre sexualidade, mas, por exemplo, algumas pessoas, prática de sexo sexual envolve necessariamente penetração, né? E se não tem penetração, não tem sexo. E às vezes é isso, né? A gente está falando de uma pessoa que, por exemplo, não gosta daquela prática porque ela entende que algo que ela não gosta ou ela não tem interesse é algo fundamental, né? Então, eu acho, eu até falei, eu acho curioso, assim, né, começar pela sexualidade. Eu acho que quando a gente passa a entender a sexualidade humana, a sexualidade, ela deveria ser uma das primeiras coisas que a gente estuda ou conhece, porque acho que ela rompe e quebra muitos mitos, né, quando a gente passa a entender. Eu sempre falo, gosto de começar pela questão intersexo, porque a gente destrói o mito, né, do sexo biológico, a gente passa a entender que isso é uma fantasia, uma ficção social. Não quero dizer aqui que características sexuais não existam e não sejam algo, mas o que quero dizer é que agrupamento específico de determinadas características sexuais, entendidas como algo biológico, isso é uma construção social, né? E como construção social, a gente precisa ver isso como um construto social e não como um marcador biológico imutável e natural. Até porque, de novo, isso não existe, mas não está aqui para isso. E falando sobre a questão intersexo e entrando na questão da sexualidade, a gente passa a ter uma visão diferente, mesmo que não seja sexual, né, uma pessoa não seja sexual, eu acho que você passa a entender a sua sexualidade como uma ferramenta extra, né, uma ferramenta extra que pode ser muito útil para que você entenda as suas conexões afetivas com outras pessoas, a sua própria experiência, das suas práticas sexuais, a sua conexão com o sexo. Eu acho que a sexualidade, ela tem um poder de dar essa ferramenta para todo mundo, mesmo que não seja né, uma pessoa sexual. E eu acho que isso é fantástico, né? E
É isso, as pessoas acabam indo na internet, né, e às vezes pela pergunta assim, mais torta, ou do sentido, eu não gosto de sexo, o que eu sou, né, eu tenho algum problema? E às vezes uma das primeiras respostas no Google é, talvez você seja sexual, e as pessoas vão tentar descobrir o que é isso, né? O perigo do Google é, a gente vai achar resposta para tudo, nem sempre as respostas estão erradas, ou são as certas, ou são talvez as mais adequadas. Emerson, você quer falar alguma coisa, perguntar? Sinta-se à vontade, está contigo a voz. Beleza, obrigado pela palestra, foi muito boa. Tirei print lá das indicações, né, teóricas, os livros, vou procurar depois. E aí, num dos slides, você colocou uma pesquisa, né, que falou um pouco sobre as formas de preconceito, né, e eu acho muito interessante que alguns preconceitos que são dirigidos à comunidade sexual, elas mostram assim sobre o conceito que as pessoas têm sobre uma maturação biológica, uma maturação psicológica e também sobre o que é uma formação de família, né, de uma sociedade. Então, por exemplo, assim, entre os jovens é muito comum que exista uma demarcação de um avanço ali para a fase da puberdade, da vida adulta, que é quando você perde o bebê, você perde a virgindade. Então, entre os grupinhos ali é muito comum, né, essa pressão para você beijar pela primeira vez, você transar pela primeira vez. E aí, mais tarde, o que, que se espera? Que a pessoa forme laços, né, matrimoniais. Primeiro vem o namoro, depois vem o casamento, depois do casamento vem o quê? Os filhos. Então, é muito concretizado, muito rígido, né, essa ideia do que se espera. E a pessoa que não tem desejo de ter um filho, ou de não se casar, ou até de não ter um relacionamento romântico, né, não tem desejo de se relacionar sexualmente, ela perde esses marcos de maturação, e aí eu estendo ainda essa reflexão para representatividades errôneas que tem, né? Porque às vezes as pessoas acabam achando que um personagem fictício da mídia ele é assexual, mas na verdade ele é só um personagem infantilizado. Ou então é um personagem que é heróico demais e que não tem tempo para relações amorosas, né? Ele é totalmente abdicado dos interesses pessoais e vive em prol de salvar o mundo. Ou então outra coisa que é pior ainda, que, né, vai dois preconceitos de uma vez: confundir pessoas assexuais com neurodivergentes, né? Por exemplo, autistas, enfim, só porque tem assim esse pensamento de que as pessoas assexuais têm essa dificuldade de se relacionar, ou são frias, ou são, né, distantes afetivamente. Mas uma pergunta que eu gostaria de te fazer, Walter, eu estudo, né, pessoalmente esse tema e como profissional da saúde tenho assim plena convicção de que é super importante trazer essa reflexão, trazer luz sobre a comunidade. E eu gostaria de saber, assim, eu conheço o coletivo Abrace, né? Eu nunca conversei pessoalmente com nenhum membro, mas conheço o trabalho, conheço na internet. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de receberem, assim, novos profissionais, ou de quem estiver interessado, né, como profissional da saúde, como, né, interesse em pesquisar, em contribuir. Existe alguma forma de participar de alguma comunidade, de algum grupo para estar colaborando? Olha, Emerson, do coletivo hoje, a gente não está aceitando os membros mais por um motivo simples, né? A gente passava antes, sempre, as pessoas que estão no coletivo são as que sobraram da formação do coletivo. E então a gente tinha encontros pessoais aqui na capital, e a gente tinha um alinhamento, né, da compreensão do que é sexualidade, porque existem, obviamente, alguns grupos que entendem sexualidade de uma forma diferente. Por exemplo, existe um entendimento minoritário ainda que diz que, né, a sexualidade é você não querer transar, né, não tem nada a ver com atração sexual. Isso é um entendimento minoritário dentro da comunidade sexual, né? Porque a gente diz, olha, nenhuma orientação sexual fala sobre prática, fala sobre atração, né? E não faz sentido a gente falar sobre prática também, né?
Inclusive, falar sobre prática é uma forma de incluir todo mundo. Então, bom, hoje, dentro do coletivo, a gente não tem, porque a gente parou com essas atividades presenciais, mas a gente gostaria de voltar, né, o ano que vem. E daí, se você estiver aqui pela capital, em especial, seria uma possibilidade, porque para a gente seria fundamental, né, estreitar esses laços. Mas, de qualquer forma, tem, por exemplo, alguns grupos. Hoje eu não sou muito ativo neles, por exemplo, mais por falta de tempo mesmo, mas existe um grande grupo no Facebook, por exemplo, que é um dos maiores do Brasil, que é um grupo onde as pessoas se encontram e trocam suas experiências, né? Mas hoje a gente tem basicamente dois grandes coletivos, que é o Abrace e o Aroceiros, e acho que um dos dois, eles estão muito ativos na vida virtual, acabam sendo muito mais da vida prática, por exemplo, a gente no coletivo Abrace, a gente acaba tendo muito mais participação dentro de faculdades e universidades para tentar, né, discutir a sexualidade com as pessoas que estão se formando, mas espero que isso possa mudar a partir do ano que vem, para que a gente consiga trazer mais pessoas, para, né, o trabalho se amplie mais. Amanda, você está com a mão levantada? Sim, sim. Eu falar sobre a sexualidade para mim no ano passado seria super estranho, porque eu não sabia de absolutamente nada, né? Mas me veio essa questão na terapia no ano passado, e foi a partir daí que eu me identifico como uma pessoa sexual e também aromântica. E eu estou finalizando a graduação de psicologia, já psicóloga, inclusive, e eu tive como pesquisar mais sobre a sexualidade, que inclusive um dos meus projetos foi para o Congresso Piauiense de Saúde Pública sobre a sexualidade, então o único trabalho que estava falando sobre a sexualidade era lá. Então, eu só queria agradecer mesmo sobre os conhecimentos partilhados aqui, eu acho muito importante discutir sobre esse tema, é muito pouco falado, inclusive nas pesquisas que eu estava fazendo, muita pouca coisa, assim, basicamente, sobre a sexualidade. Eu digo até porque quando alguém chega, por exemplo, em uma UBS, ela vai procurar e ela chega a um clínico geral, ou qualquer que seja, e pergunta e diz, na verdade, que não sente nenhuma atração sexual, vai ser medicalizado, ou vai ser mandado para alguma terapia hormonal, ou para algum psicólogo, porque a sexualidade ela não é uma possibilidade. Então, quando existe essa possibilidade, abre portas para essa sensação de pertencimento, que é muito importante para o ser humano. Gente, isso mesmo. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Gente, eu vou até dizer, eu já me identifico como sexual há mais de uma década, né? Então, lá atrás, eu lembro que quando eu descobri era um terror. Hoje eu fico contente que a gente tem, né, muito mais pessoas falando sobre isso. A gente tem mais profissionais, embora sejam poucos ainda, falando sobre isso. Mas um ponto que você traz em especial, bem verdadeiro. Eu tenho dó de todo mundo que está fazendo pesquisa sobre a sexualidade, porque o que a gente tem, né, de trabalho é basicamente em língua estrangeira e pouco. E curioso, inclusive, que a maior parte dos trabalhos no Brasil que falam sobre a sexualidade estão a nível de graduação. Né? Existe até uma rejeição de, e dificuldade de se estudar ou trabalhar a sexualidade dentro de mestrados ou doutorados. Eu tinha um colega que estava fazendo mestrado em saúde pública, e o orientador dele não queria de jeito nenhum orientar o trabalho dele, que era sobre a sexualidade. Assim, ele teve que fazer toda uma negociação para conseguir que o orientador aceitasse, né, que ele escrevesse e trabalhasse sobre a sexualidade. Então, é isso. Mas, né, as coisas estão mudando. A gente costuma falar na comunidade sexual que a gente quer uma visibilidade qualificada, né? A gente não quer só visibilidade, a gente não quer só ser citado. A gente quer uma citação de qualidade que traga informação para as pessoas, porque acho que isso é o mais preciso. Então, acho que a gente está chegando lá, né? Bem lentamente, mas a gente está começando a chegar lá. É um começo. E nesse sentido, João, agradeço muito o convite, né? A generosidade, inclusive, de que possamos ter talvez um primeiro, né, a sua primeira reunião seja falando sobre a sexualidade. Acho que foi muito generoso da sua parte, agradeço muito, viu? Imagina, Emerson, Walter, agradeço ao Emerson, agradeço a Amanda.
Volta, que, conforme aquilo que eu te disse, assim, falar de sexualidade, né, da prática sexual, a gente escuta bastante, né, mas da assexualidade a gente não ouve tão frequente, pelo menos eu não ouvia, não conhecia até aquela nossa reunião, assim, e foi muito importante. Então, assim, eu acho que primeiro, para a gente falar sobre uma coisa que a gente tem que dizer que existe o e não é, necessariamente, e que o não é obrigatório, né? É mais ou menos isso que eu penso. Então, assim, às vezes eu não consigo expressar bem o que eu estou pensando, mas para a gente poder, aqui, pelo menos em São José, a gente tem uma realidade, né? Mas que não necessariamente ainda não chegaram questões de assexualidade, mas a gente precisa abordar isso, né? Porque é uma coisa que é pouco falada, é uma questão que é pouco falada, e eu acredito que quando a gente lança a luz sobre isso daí, a gente primeiro vai trazendo mais pessoas que não conhecem, né? Talvez por curiosidade, e ajudando outras pessoas que não se identificaram. Se a gente tivesse, talvez, não mencionado, não entraria, não teria condição de conhecer, né, de ter uma porta. Eu acho que é mais ou menos isso. E nesse sentido, eu te agradeço demais pela disponibilidade de estar com a gente aqui nessa primeira live que a gente está fazendo aqui, nesse primeiro evento da nossa comissão de diversidade sexual e gênero aqui de São José do Rio Pardo, São Paulo. Não, eu que agradeço muito e que essa possa ser a primeira de muitas. Vocês consigam fazer muitas outras atividades, né? Porque a comissão está começando, mas logo, quando ela começar a engatar, não vai parar, né? Especialmente, eu já morei no interior, morei muitos anos no interior e eu sei que como é necessário, né, esses espaços. E uma vez que começa, não para nunca mais. Tá certo, então, Rota. Se você puder depois disponibilizar, que para a gente colocar em algum lugar, para poder ter esse acervo, né? Se você, obviamente, como eu disse, se você não tiver nenhuma restrição a isso, porque eu acho que é uma informação e de qualidade, né? Sem problema. Eu vou parar a gravação agora